Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é Leonardo. Eu sou um dos professores da disciplina de Física do pré-vestibular Enem Popular de Concórdia. Então, hoje aqui a gente vai estar fazendo uma questão extra para auxiliar no estudo de vocês, certo? Eu vou fazer essa questão, que são 95, tá? Então, vamos agora ler o enunciado e depois partir para a resolução da questão. Dois amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida, a bicicleta A, e a outra de passeio, bicicleta B. Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura dos pneus de A é menor que a largura dos pneus de B. Ao calibrarem os pneus das bicicletas A e B, respectivamente com pressões de calibração PA e PB, os amigos observam que o pneu da bicicleta A deforma, sob os mesmos esforços, muito menos que o pneu da bicicleta B. Pode-se considerar que as massas de ar comprimido no pneu da bicicleta A, MA, e no pneu da bicicleta B, MB, são diretamente proporcionais aos seus volumes. Comparando as pressões e massas de ar comprimido nos pneus das bicicletas, temos aí das 5 alternativas, todas elas mostrando alguma relação entre PA, que é a pressão de calibração do pneu A, e PB, que é a pressão de calibração do pneu B, e as massas de ar comprimido dentro do pneu A e do pneu B, certo? Então, para começar a fazer a resolução dessa questão, a gente precisa se atentar a alguns dados que são inferidos no enunciado. O primeiro deles é que os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura dos pneus de A é menor que a largura dos pneus de B. Então ele me disse que eles têm as mesmas características, né? A única diferença é que a largura dos pneus de A é menor que a largura dos pneus de B. Se a largura for menor, então significa que a área de contato entre o pneu e a superfície vai ser menor. Se eu diminuir a largura, essa área vai ser menor, certo? E se a única diferença é essa largura, todo o resto é igual, eu também posso dizer que há uma diferença de volume, certo? Então, se tudo se mantém menos a largura, aquele que tiver a menor largura vai ter a menor área de contato e o menor volume. Então, essa é a nossa primeira inferência. Tá, mas, por enquanto, eu não tenho como ter uma relação de pressão e massa, certo? Continuando a ler o enunciado, outra informação importante que a gente deve se atentar é quando ele fala sobre os mesmos esforços. O que isso significa? Quando ele afirma que estão sobre os mesmos esforços, significa que a força em A, que é o ar faz sobre o pneu, é exatamente a mesma do pneu B. Então as duas são iguais. Então a força do pneu A é igual à força do pneu B. Bom, então pelo material que a gente enviou para vocês, a gente sabendo as relações entre A, que é a área, e F, que é a força, a gente pode afirmar alguma coisa sobre a pressão, certo? A partir dessa relação, dessa razão entre força e área. Então que a pressão é igual à razão entre força e área. A força, como a gente pode ver, é igual. Então ela não vai influenciar no valor da pressão. O que vai influenciar é a área. O que a gente deve se atentar aqui, principalmente, é que a área está no denominador dessa razão. Ou seja, se eu aumento a área, ou seja, se eu tenho uma área menor, se eu aumento a área, se eu tenho uma área maior, eu vou diminuir a pressão. Logo, se eu tenho uma área menor, a minha pressão aumenta. Então, o que a gente pode associar é essa relação. Como a área do pneu A é menor, a pressão vai aumentar. E a mesma coisa para o B. Se a área do pneu B é maior, a pressão vai diminuir, certo? Então, só a partir disso a gente consegue descartar algumas alternativas. A primeira delas é a questão alternativa A, que diz o contrário, que diz que a pressão do A é menor que a pressão do B, o que não é verdade.
e também a alternativa D, que infere a mesma coisa. Bom, agora a gente passa para as massas, para descobrir a relação entre as massas de A e de B. Bom, então a gente vai ter que voltar ao nosso enunciado para tentar descobrir novas informações. E aqui eu saliento a última afirmação dele, que é: pode-se considerar que as massas de ar comprimido no pneu da bicicleta A, MA, e no pneu da bicicleta B, MB, são diretamente proporcionais aos seus volumes. O que significa que essa relação se mantém. Então, se o volume do pneu de A é menor que o volume do pneu de B, eu posso dizer que a massa no pneu de A é menor que a massa no pneu de B, desde que eles forem diretamente proporcionais, que é o que diz meu enunciado. Então, com essa última informação, eu volto às minhas alternativas. Eu posso eliminar a questão C, a alternativa C, perdão, que afirma que a massa de A é igual à massa de B, e também posso eliminar a alternativa E, que diz que a massa de A é maior que a massa de B. Então, a partir disso, a única alternativa, né, que informa corretamente as duas grandezas, tanto a pressão quanto a massa de ar comprimido, é a alternativa B, como está informado em vermelho. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Espero que os estudos de vocês estejam dando frutos. E era isso. Um abraço.